Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago de Carvalho Menezes, sou aluno do curso de especialização em ensino de ciências nos anos finais do ensino fundamental. Venho aqui apresentar para vocês o pôster do plano de aula referente à disciplina 4 do módulo 1. O plano de aula tem como título, pessoal, o consumo e o tratamento de água, uma solução para o desperdício. Foi aplicado na Escola de Educação Básica Monsenhor José de Souza Santos. Tem como eixo temático o ambiente, subtema o futuro da Terra e foi aplicado numa turma de 9º ano, cuja capacidade corresponde a 30 alunos. A priori, foi apresentado aos alunos um questionário para que eles pudessem refletir acerca do tratamento de água, do consumo de água, né? O que é que pode causar a má utilização da água. Então, algumas questões, né, algumas problemáticas foram apontadas para que pudéssemos iniciar o processo de discussão da aula. Dentre elas, eu destaco o que você entende por consumo consciente e desperdício. Que ações relacionadas à água podem contribuir para impactos ambientais? Porque a água é um bem tão importante na sua vida. Como a poluição e a má utilização da água podem afetar seu cotidiano? E, em sua opinião, por que as pessoas agem dessa forma? Não valorizam esse recurso. Então, a partir desses questionamentos, foi discutido, né, sobre diferentes perspectivas, e aí, posteriormente, eu apresentei para eles quais são as causas que a má utilização da água podem afetar o nosso cotidiano, como, por exemplo, qual a relação que a água tem diretamente com os impactos ambientais, né? Foi aplicado também um vídeo educativo que abordava sobre essa temática, né, da água com relação ao uso no cotidiano. Então, como se deve utilizar a água no cotidiano, né? Enquanto atividade doméstica, seja lavar um prato, né, seja lavar uma calçada. Então, o vídeo educativo trazia propostas, inclusive, de reutilização da água, né? Como, por exemplo, a água que você lavou o carro, você pode reutilizar aquela água com sabão para lavar a calçada, né? A água do banho, não necessariamente você precisa estar com torneira e chuveiro ligado se você não estiver utilizando, né? Então, foi um vídeo bastante pertinente, né, para o tema. E o outro vídeo, também educativo, que abordou a temática do tratamento da água, quais são as etapas do tratamento da água, o que é que precisa ser feito, quais são as substâncias que eu preciso acrescentar para que a água seja tratada. Posteriormente, né, eu destaco para vocês algumas ações que são consideradas como bem-sucedidas. Dentre elas, né, eu destaco a principal, que foi a aplicação da aula, né? Apesar dessa situação que estamos vivenciando, conseguimos, mesmo que de forma remota, aplicar a aula, né? Então, foi um ponto bastante relevante aí, né? Um outro ponto que eu destaco foi o engajamento dos estudantes, né? Eles estavam engajados, curiosos para entender como é que se dava o processo, então foi bastante pertinente. Entretanto, eu destaco também alguns desafios que foram enfrentados no decorrer da aula, né? Ou para que a aula pudesse acontecer. Dentre eles, eu trago a questão da logística que eu tive que fazer para entregar os materiais necessários para a execução do experimento no decorrer da aula, né? Então, eu tive que me programar antes, né, juntamente com a escola, para que isso acontecesse. Um outro ponto negativo, um desafio que eu tive que superar, uma dificuldade que eu encontrei, foi a questão do acesso à internet. Como se tratava de aula remota, nem todos os alunos, no momento da aula, tinham acesso à internet, né? E mesmo aqueles que tinham acesso à internet, em algumas áreas, em alguns locais, ficava oscilando muito. Então, alguns alunos perderam conexão no decorrer da aula. Foi um ponto também que acabou atrapalhando, mas
deu tudo certo, conseguimos concluir, né? E com base na aula em si, eu pude perceber que o experimento ele proporcionou uma experiência, né, uma vivência do aluno maior com relação a esse conteúdo, com relação a essa temática. Então, o experimento ele engaja, ele faz com que o aluno ele seja realmente o protagonista, né, no momento da aula. E aí, por isso, eu trouxe aí um relato do aluno, né? Ele diz que o experimento auxilia, ajuda o entendimento que ele tem com relação ao conteúdo que foi exposto. Então, o experimento ele é fundamental, né? No momento da aula, para que o aluno possa fazer essa correlação entre o que ele aprendeu na teoria e como é que funciona na prática. E aí, os alunos eles foram orientados, né, a fazer o tratamento da água, né, e realizaram todo o procedimento, etapa por etapa, até chegar no resultado final, que teria aí uma água adequada, né, para o uso diário. Trago aqui a bibliografia que eu utilizei para a confecção do trabalho. Um dos livros de referência foi o Química Cidadã. Inclusive, utilizei alguns textos desse livro para que pudéssemos enriquecer ainda mais, né, as discussões que foram geradas, né, lá no início, e o site, né, o YouTube, que eu utilizei também o vídeo, né, alguns vídeos para enriquecer ainda mais o momento da aula. Deixo aqui meus agradecimentos, né, à escola que possibilitou a aplicação da aula, né? Deixo aqui também os agradecimentos ao curso, né, à especialização em si, ao Instituto Federal da Bahia, aos professores e orientadores que sempre estão solícitos, né, a nos atender, a nos orientar da melhor forma, aos colegas de turma que sempre trazem, né, opiniões enriquecedoras para o nosso trabalho, né, e agradeço desde já a atenção de vocês, espero ter contribuído para a formação de cada um. No mais, muito obrigado.